Shalom, vou fazer uma leitura de Atos capítulo 6, verso 7. Porque aqui o texto aqui, ele tem uma leitura diferente do texto grego. O texto grego não afirma que essa grande multidão em Jerusalém que crescia era de judeus. Então você pode conferir na sua Bíblia, que vem da tradução grega, que ela deixa o nome judeu de fora, certo? E acrescenta sacerdotes que não encontra aqui no texto aramaico. Então eu estou com o manuscrito Código Carburos e vamos à leitura que corresponde. O verso 7 do capítulo 6 começa aqui. O melte de Alahá Rabia Halt o Sagim Hawa Ma Niana de Talmida o Jerusalém Tob o Emar Sagim Min Yahudia Me Estemar Hal Le Haimutá. Então aqui o texto está dizendo aqui que a palavra de Alahá, o Melt de Alahá, Rabia, crescia de uma forma muito grande. Rab é grande, Rabia ainda muito grande. Halt, o Sagim, Hawa, Menana, de Talmida, significa discípulo, que é Talmudim, que o pessoal conhece muito quando faz a leitura no aramaico galileu, né? Talmudim, e aqui diz que era em Jerusalém, Jerusalém Tov, né? E diz que muito, Sagim significa muito, Min e Yahudia eram de judeus que veio a obedecer à fé, Haimutá, né? Crença, né? Então diz que essas pessoas, de uma forma muito grande, extraordinária, essa multidão eram somente de judeus. Então eu preferi ler aqui no manuscrito Código Carburos, porque tem muitos idiotas que a hora que eles perdem um debate para a gente, eles falam, você não sabe nem português, como vai ler Cirico? Agora eu te pergunto, como alguém pode ler manuscrito e encontrar o verso, se aqui não tem capítulo? Veja que não tem. Então como eu vou saber aonde o texto começa? E como eu posso ler manuscrito se eu não souber Cirico? Então as pessoas têm um grau de inveja, porque não consegue ler e me desmentir, porque tem uns imbecil por aí que diz que a palavra Maria foi utilizada para homem. Então, como eu sei combater esses arianos, então eles não têm como argumentar, porque aqui eu leio direto no manuscrito, né? Então eu sempre desafio a esses idiotas, quando eles quiserem me desafiar, vamos abrir o manuscrito e a gente pode fazer leitura aleatória de qualquer palavra. Pode começar a qualquer lugar, né? Anune Ale, né? Radar. Então, qualquer lugar que quiser abrir um manuscrito, vamos começar a ler aqui, vamos. Eu estou disponível. Então, por isso que a gente está aqui firme para combater essas doutrinas que negam a divindade do Mashiach. Porque quem lê o aramaico jamais vai poder negar a divindade do Mashiach. Então, o texto aramaico não dá nenhuma ideia para essas aberrações arianas. Então veja aqui no texto aqui de Atos que eu falei, e crescia muito a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos. Então aqui não fala que era de judeus. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Por quê? Porque eles querem colocar como Jerusalém havia ali vários povos. Mas o texto aramaico deixa bem claro que esse número de pessoas que crescia era somente de judeus. E não menciona nada de sacerdote. Lá diz que era uma grande parte, lá diz que era, esse número grande era de judeus, certo? Então eu queria deixar bem claro. Porque em Atos 11, diz que quando esses judeus começaram a ser perseguidos, eles passaram a anunciar a palavra somente a judeus. Eles deixaram um período de tempo sem anunciar os gentios. Então, pelo que dá a entender do texto, que os gentios podiam estar coaguetando esses judeus. Então eles, por hora, passaram a não evangelizar os gentios, porque eles não estavam confiando nos gentios, né? Então, essa ideia de dizer que os judeus não aceitaram o Mashiach, isso é uma grande falácia. Paulo foi bem claro, em parte, mas quando você vê os cristãos antissemitas, parece que tem uma certa inveja, porque tudo começou em Jerusalém, os judeus nem aceitaram o Mashiach, não aceitou, isso é uma mentira, porque no texto aramaico deixa bem claro que o número de pessoas extraordinariamente grande
em que aceitou a fé e a palavra do Mashiach cresceu de forma extraordinária. Quer dizer, muito, muito grande em Jerusalém. As pessoas em Jerusalém, os judeus que passaram a crer no Mashiach, foi uma grande multidão. Assim confirma o texto aramaico, que você não encontra isso aqui no seu texto grego. Então, até a sua Bíblia contribui para que você se torne um antissemita e ensine essa mentira que os judeus não aceitaram o Mashiach. Shalom, Laritraot.